Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha colega de muitos anos, a doutora Aliciane Guedes, reumatologista do HC e da Move também. Muito obrigada, Aliciane, por ter vindo. Obrigada, Paty. É um prazer estar aqui com você e poder contribuir com esse podcast que já é um sucesso. Ai, a gente que agradece aqui sua presença, ilustre. Então, hoje a gente escolheu um tema para falar nesse episódio que é cólon irritável, que é um sintoma que eu vou falar grosseiramente de sintoma, mas ela vai explicar tudo direitinho para vocês, que é uma questão para muitas pessoas, né? Problemas intestinais, muita gente sofre, né, com constipação, com diarreia, com flatulência, com gases, com desconforto de várias formas e não sabe direito o que tem. Então, a ideia é a gente dar uma destrinchadinha nessa questão do cólon irritável e deixar vocês com mais informação e mais propriedade para entender os quadros de vocês. Então, eu queria que você explicasse o que é esse cólon irritável. Então, Paty, o colo irritável, ele é uma queixa, assim, até que frequente, né, no consultório, em que leva o paciente a um distúrbio intestinal, que pode, como você disse, ser variável. Então, o paciente pode ter queixas tanto de soltar o intestino, ter diarreia, aumentar a frequência, mudar a coloração e a forma das fezes, e o paciente também pode alternar com períodos de obstipação. E nisso, o paciente ele tem muito desconforto. Então, o colo irritável, ele leva a um prejuízo aí da qualidade de vida do indivíduo, porque começa a ter dor, distensão abdominal. E, normalmente, é uma patologia que vem associado com momentos de estresse, de maior demanda de trabalho, de escola. Então, pode começar em idades, né, jovens, normalmente antes de 50 anos, e relacionado com esses momentos em que a pessoa está numa maior demanda aí, global, né? Tanto psíquica quanto às vezes física também, no caso dos atletas. E aí eles relatam que tem muita dor abdominal e essa dor ela melhora quando há a defecação. Então, vai para o banheiro normalmente para resolver esse problema. Então, pode ser uma patologia extremamente limitante aí no dia a dia dos pacientes. E é interessante o que você está falando. Quantas pessoas chegam para mim no consultório com essa queixa? Muitas delas falam assim, eu sou assim a vida inteira, eu nasci assim, faz muito tempo que eu convivo com isso. A minha visão, eu não sou médica, então eu estou tentando resolver um problema imediato e não fazer um diagnóstico, porque aí é o papel de vocês. Mas a minha visão é tentar entender como é que é essa alimentação da pessoa e tentar resolver momentaneamente ali. Se existe um erro crasso na alimentação. Exatamente. Se essa pessoa come pouca fibra, se ela se alimenta mal, ou se é algo que já está orgânico. Aí eu queria te perguntar o seguinte, o que causa esse cólon irritável? Você falou do estresse, mas eu queria saber se tem alguma causa genética ou orgânica que você saiba identificar. Não existe um processo inflamatório ao nível do intestino. Ele é classificado como uma alteração funcional. A função mesmo é prejudicada aí no paciente e leva ao distúrbio. Então é algo mais fácil de tratar, talvez? Não sei se é fácil de tratar, seria o termo, mas é menos grave do que isso que eu quis dizer. Acho que foi isso que eu quis dizer. Patologias intestinais que a gente acaba vendo, né? Que podem existir, que são mais raras. Certo. Né? Isso vai, com o passar do tempo, uma abordagem, né, multiprofissional, o paciente ele acaba conseguindo lidar, né, com essa situação e controlar. Então, nessa parte, a orientação nutricional, aqueles alimentos que às vezes desencadeiam mais sintomas, né, no paciente, ele pode limitar e, em certas situações, ele vai conseguir levar a vida normal, entendeu? Uma vez que ele compreenda, né, que é uma doença mais funcional mesmo, e que ele pode ajudar com a parte de alimentação, estilo de vida, isso
com a idade vai melhorando, né? E aí você tocou num ponto bacana, porque assim, quando o paciente me traz essa queixa, eu vou fazer a minha anamnese, então eu vou ver a alimentação dele como é que é, e geralmente eu acabo associando, muitas vezes o paciente não reconhece isso, ele nem se observa nesse ponto, mas muitos observam e me dizem o seguinte: olha, quando eu como cebola, alho, quando eu como doce, ou quando eu como coisas com muita lactose, meu intestino piora. Exatamente. Tem correlação, né? São alimentos que são mais irritantes e produzem mais gases. Então, para esse doente que já tem um colo mais irritável, ele vai ter mais sintomas dependendo se ele usar essa alimentação. Então, em períodos mais críticos, que ele, ao longo da vida, ele vai acabar associando. Então, eu tenho prova nessa semana. Ele já sabe que ele pode ter esse problema. Ele vai ficar com o intestino mais irritado, entendeu? Sim. Então, ele vai saber que naquela semana a alimentação dele é melhor que seja uma alimentação pobre nesses alimentos que ele relaciona, tá? A associação com intolerância à lactose, ou com doença celíaca, ou com outras patologias de intestino, ela é baixa. Sim. Né? Então, quando a gente está frente a um paciente com essas queixas, você tem que ficar atento para os sinais de alerta. Tá? Então, assim, colo irritável, ele não vai provocar emagrecimento, má absorção, não vai ter deficiência de ferro, não vai levar uma gravidade clínica para esse doente. Então, para mim, no consultório, eu vou fazer exames gerais e o paciente vai estar nutrido, vai estar bem, não vai estar perdendo peso. Inclusive, na colonoscopia, muitas vezes é normal. Boa parte. A colonoscopia vem normal. E nem sempre a gente indica para todo mundo. Porque, às vezes, eu pego um paciente super jovem, antes de 45 anos, 50 anos, eu não tenho indicação de invadir com uma colonoscopia. Tá? Então, você pode já fazer as orientações e acompanhar esse doente, porque ele não tem nenhum sinal de alerta que te guie para uma outra patologia intestinal, né? E aí, normalmente, nessa fase, a gente faz toda a orientação. Eu acho que você tem um colo irritável. Presta atenção aí em identificar quais são os fatores do seu dia a dia, qual o estresse, qual é a alimentação que você acha que está mais relacionada à distensão abdominal, ao surto de diarreia ou à constipação. E aí que a gente pode trocar, né, Paty, essa bola com a nutricionista e acabar ajudando o paciente. E lá do meu lado, quando eu recebo esse paciente, assim, o que a gente consegue perceber? Que ao praticar exercício físico regularmente, esse hábito intestinal ele tende a se regularizar, porque existe uma mudança da microbioma atualmente, né? Microbioma intestinal, que é associado ao exercício físico, que grande parte das vezes é benéfica, né? E com gestão do estresse, gestão do sono. Exato. Algo que a gente chama mais recentemente, assim, se a gente mexer um pouquinho nessa medicina do estilo de vida, né? Quer dizer, como é que o indivíduo está enfrentando o seu próprio estresse, gerenciando o seu estresse, dormindo bem, como é que está a qualidade do sono, como é que está a questão da espiritualidade. Tudo isso faz parte isso faz parte de como a gente tem que ver o paciente, né? Porque às vezes é um paciente que está enfrentando um estresse profissional ou pessoal pesadíssimo, que não está conseguindo olhar para os outros aspectos da vida e o intestino, na minha visão, acaba virando um grande órgão de choque. Exatamente. Para isso, como, né? Como sendo um órgão de choque. Então, assim, você tem paciente, vai ter enxaqueca, aí começa a ter um monte de enxaqueca. Sim. O colo irritável é um outro polo. Sim. É uma polo outra intestinal aí que pode estar que pode se manifestar, né? Que pode se manifestar, né? Como um desequilíbrio, né? Sim. E agora, no cólon irritável, não há necessidade, então, pelo que você me falou, de usar a medicação. É algo mais Isso. suave, normalmente, né? A primeira linha de tratamento é a educação. Então, é você tirar do paciente aquela agonia de que ele acha que ele está com alguma doença grave, né? Isso com já a sua consulta, vendo que ele tem episódios de obstipação, diarreia, mas ele não tem sangue, ele não tem muco, ele não emagrece, que parece um quadro muito mais benigno, né? Certo. Então, o paciente sabendo disso também, normalmente, já se tranquiliza, né? E você faz, às vezes, uma série de exames gerais, vê a questão nutricional, vê a questão parasitológica, que é outra coisa importante. Que é outra coisa que a gente não falou, né? Não falamos, mas é importante.
a gente investigar, então ver se tem uma giardia, ver se viajou, se teve algum contato aí diferente e acalmar e orientar a partir daí, né? Como que ele pode lidar com isso, né? Com a questão, então, de tratar aí de uma forma global o estresse e a alimentação, para ajudar a diminuir distensão, né? Orientar questões de fibras, se for nos períodos que ele tem mais obstipação, que é super importante, hidratação e o exercício, né? Sim, quer dizer, com medidas simples a gente consegue resolver. Normalmente, a maioria dos casos, sim. Sim. Existe uma série de medicações também, porque tem casos, óbvio, que sempre aquele... Né? Uma parcelinha ali, às vezes foge. Tem pessoas que têm uma constipação muito séria, né? Séria. E que às vezes até precisam fazer lavagens intestinais e tudo isso. E eu não sei como é que é a sua experiência, mas às vezes eu acho que é mais difícil tratar essas pessoas que têm uma constipação muito, muito importante do que aquela pessoa que tem diarreia, porque acho que fica mais evidente, mais fácil entender o que precisa ser feito. A pessoa com constipação, ela fica realmente muito... aflita, não sei se... A aflição, aflita, eu acho né? acho que é o termo, né? Que a gente vê mesmo que o paciente ele fica super incomodado com isso. E aí, o que acontece? Essa pessoa assim, um arsenal que eu posso usar é tentar modular, além da dieta, tentar fazer alguma modulação com probióticos, né? Tem alguns probióticos que podem ajudar na questão da diarreia e outros um pouquinho diferentes que podem ajudar na questão da constipação. Mesmo a gente sabendo disso e podendo até sofisticar, fazendo um exame, por exemplo, de microbioma fecal, para quem pode, né, para quem está disposto a ter esse nível de informação. Mesmo assim, quando a gente usa probiótico, a resposta ela não é exatamente o que a gente espera. Boa parte das vezes, sim. E é muito individual, né, mas tem paciente que não responde do jeito que você planejou com probiótico. É muito... o que eu li recentemente, assim, ao nível de trabalho mesmo, eles mostram que probiótico ali no colo irritável não tem uma atuação, assim, maravilhosa. Então, vai ser meio nebuloso. Vai ser meio individualizado mesmo, sabe? Sim. Cada doente a gente vai acabar tendo que montar a receitinha ali que vai acabar ajudando ele de forma mais efetiva, sabe? Sim. E assim, quando que um paciente deveria procurar um médico? Que assim, ele começa a sentir que o intestino dele não está funcionando bem? Por quanto tempo ele tem que se isso não passar dali a quanto tempo, já é hora de procurar um médico? O que você recomendaria? Normalmente, a gente classifica como o colo irritável se ele tem pelo menos uma vez na semana, né? Episódios aí que o incomodem de diarreia e dor abdominal, né? Por pelo menos aí nas últimas 4 semanas. Então, tem que ser um sintoma mais recorrente mesmo, né? E os sinais de alerta que eu te falei. Então, se aquilo está limitando para ele atividades laborais ou de recreação, então, eu vou correr, eu vou fazer uma prova e eu tenho dor abdominal, eu tenho diarreia, é uma coisa que vale a pena você verificar, né? Sim. Acima de 50 anos também, qualquer sintoma intestinal já é mais um sinal de alerta para a gente. Então, também valeria a pena uma intervenção médica, uma investigação inicial, né? E qualquer, assim, desenvolvimento de qualquer outro sintoma associado nessa diarreia. Então, se tiver sangue, se tiver muco, ou se estiver emagrecendo, é uma coisa que precisa procurar, sim, de forma mais imediata, a atenção médica. Sim, e aí você também falou um ponto importante que as pessoas não fazem. A pessoa precisa ter o hábito de olhar as fezes, as próprias fezes. Muita gente mesmo, que eu pergunto no consultório, não tem esse hábito. Então, se eu pergunto assim, como são suas fezes? A pessoa, ela levanta o olho e fala, não sei. E nem sabe o que é normal, o que é uma fezes, né? Então, eu dou a tarefinha de cá. Então, você vai ter que olhar e me dizer a semana que vem como é que é. Porque assim, diz muito sobre a sua saúde, né? É algo que muitas pessoas devem ter dificuldade, eu entendo, mas diz muito sobre si, né? Diz muito sobre você, sobre a sua saúde, então é importante, né? A gente
ensinar o paciente a observar, a se observar, né? Claro. Mas observar isso, né? Como é que está o hábito intestinal, como que estão as fezes. Tem muco, não tem? Está claro, está escuro? Tem formato de corda? Ou formato de pequenas bolinhas? Ou sem forma definida? Ou totalmente liquidificado? Então, elas não observam e muitas vezes não sabem nem expressar. Mas, assim, para quem está vendo esse episódio, se tem gordura. Nas fezes. Né? Ou se elas afundam, né? Também é um aprendizado. Tudo isso é um grande aprendizado. Mas é legal a gente ensinar o paciente a se observar isso, porque isso diz muito sobre a saúde e diz também sobre a necessidade de procurar o médico. Né? Exatamente. Se você tem umas fezes que estão com aspecto totalmente diferente daquilo que era o teu habitual, né? Sim. Eu acho que é um sinal de alerta, sim. É uma coisa que você precisa procurar e fazer uma avaliação. A avaliação inicial, como eu te disse, vai depender muito desse tipo de sintoma, né? Do sintoma que está sendo apresentado. E aí a gente desencadeia. Primeiro os exames mais normais, de sangue, não invasivos. E pode chegar até a colonoscopia, que é o exame mais invasivo para olhar mesmo a mucosa, ver se tem alguma lesão, alguma coisa ali, né? Mas aí, pelo que a gente sabe, pela evidência, assim, geralmente a colonoscopia para esse quadro no colo irritável vem altera, totalmente normal. Mesmo que você faça biópsias, tudo, você não tem uma inflamação da mucosa, nem dos tecidos mais profundos. Então, é algo um pouco mais simples de tratar nesse aspecto, um pouco mais simples. Menos grave. Ok. Bom, então a gente está chegando no final desse episódio. Eu queria agradecer muito, Lícia, sua presença aqui. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo nas diferentes plataformas, no YouTube, no Spotify, nos diferentes agregadores. Eu peço para vocês darem uma força para o nosso canal aqui. Então, onde você está seguindo, por favor, siga. Onde você está assistindo, por favor, siga, né, o nosso canal ou o nosso podcast. E, se puder, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E agradeço enormemente à Clínica Move também pelo apoio, né, de todos esses episódios, pela continuidade do projeto. Muito obrigada e até a próxima.